Conhecendo ou não Nobuhiko Kobayashi, você muito provavelmente já viu algo de House, principalmente se você via aquele tipo de vídeo de What the Fuck Japan, que ficou muito famoso em meados de 2011 até 2017. Imagina que você estava procurando algo para se fazer na internet e de repente se depara em cenas como essa. Você obviamente estranha, pesquisa mais um pouco sobre e em seguida descobre que o nome do filme e de onde vem essas cenas bizarras. Indo atrás do filme mais profundamente, você descobre que na grande maioria dos sites de análise, o filme é totalmente adorado. Não só pela crítica, mas também pelo público. House é um caso particular, é um filme com efeitos bizarros, uma trilha sonora surreal, cenas que mudam o estilo de background repentinamente, um chroma key falhado muitas vezes, alterações repentinas no frame rate que travam a experiência de quem está assistindo, personagens que somem da trama inteiramente e repentinamente por diversas vezes, cortes bruscos e todas as bizarrices que é possível ver em um filme de baixa qualidade. Instantaneamente você nota como esse filme tinha literalmente tudo pra dar errado. Tinha. Ok, esse vídeo vai ser um pouco diferente do habitual pela razão de que eu realmente tentei falar de House de uma forma mais séria possível, mas só não é possível, de forma alguma. A história de House é teoricamente simples. House é um filme de terror e comédia bem experimental do cinema japonês de 1977. O ano de 1977 foi um ano bem forte para filmes experimentais e surrealistas. A história do filme se trata de um estudante viajando com seus 6 amigos para casa de campo de sua tia doente, onde eles se deparam com alguns eventos sobrenaturais repentinamente, enquanto as meninas são uma a uma devoradas pela tia, que também é um fantasma, e também é a casa, e um espírito de inveja e um gato, um esqueleto que dança, um vendedor de fruta, um quadro, a construção, a própria cidade. É complicado definir isso. Para entrarmos mais na história, é importante explicarmos como surgiu a ideia do filme e por qual razão ele é consideravelmente confuso no que mostra pra gente. Em 25 de abril de 1975, 2 anos antes do lançamento de House, Spielberg lançou seu filme Jaws, ou Tubarão, um instantâneo clássico dos Estados Unidos. Após o lançamento do filme, todo um novo mercado de terror se abriu e logicamente todo mundo queria participar e consequentemente lucrar naquele meio. A ideia de criar filmes mais, entre aspas, fora da caixa atraiu não só a indústria americana como do mundo todo, incluindo o Japão, e especificamente a Toho Produções. A empresa se mostrou tão disposta a fazer algo totalmente diferente que chamou Nobuhiko Kobayashi, diretor que até aquele momento só havia feito comerciais surrealistas para televisão e alguns curtas bem experimentais, curtas que por sinal influenciaram bastante alguns efeitos e cenas presentes em House. A Toho deu total liberdade para Kobayashi, inclusive para escolher sobre o que seria a história, e pelo que alguns sites indicam, até os atores e a produção envolvida foi escolhida a dedo pelo Kobayashi. O mesmo aceitou a proposta da Toho e na hora de escolher sua história, ele chegou em sua filha, que na época era apenas uma criança, e pediu algumas ideias para ela. Kobayashi acreditava que crianças são muito mais criativas e não se prendem demais à lógica da realidade igual os adultos, e isso era vital para um bom horror, uma linha de pensamento de que sentimos o medo pelo ilógico, daquilo que não podemos explicar diretamente, e adultos buscam lógica demais e querem explicar tudo o que pensam. Após juntar uma espécie de compilado com as ideias de sua filha, algumas coisas dele próprio e experiência com outras produções, Kobayashi foi atrás de um roteirista, sendo ele Shiro Katsura, um roteirista de filmes pornô, um designer de produção e uma pessoa por trás dos sons que nunca trabalhou com nenhum tipo de projeto envolvendo cinema antes, um grupo de atrizes que faziam comerciais junto com ele, uma série de pessoas que nunca sequer atuaram em outras obras, um editor de filmes que extremamente tinha feito 3 filmes de navio e que quando chegou nele perguntou: "Ei, Kobayashi, como vamos fazer isso?" E ele respondeu: "Aham." E essa junção totalmente descontrolada deu a vida à história de House. Vale ressaltar que algumas dessas informações têm contradições dependendo da fonte delas. Algumas dizem que inicialmente o Kobayashi iria apenas fazer o roteiro, mas existiu tanto pra Toho que deram um cargo de diretor pra ele. Porém, realmente toda a parte estranha da produção é real e a maioria dali é inexperiente ou do ramo pornográfico.
Ok, eu vou tentar resumir a história de Houseu rapidamente, pois não importa o quanto eu tente, não dá pra explicar muitas das cenas ali por elas só acontecerem pra gente. É interessante ver o filme pra pegar tudo ali. Meu foco aqui é falar da produção e das técnicas do filme, porém a trama dele é essencial para isso funcionar. Dito isso, a história principal conta a história de 7 meninas: Gorgeous, a protagonista, Prof, Melody, Mac, Fantasy, Kung Fu e Switch. Não dá pra saber se são realmente seus nomes reais ou apenas apelido, considerando que cada personagem tem sua personalidade totalmente descrita em seu nome. Switch é uma menina doce e meiga. Melody, que vem de melodia, é a musicista do grupo. Karate, sabe karatê. Tem também a Mac, que só come, o que acredito ser uma piada com a rede de fast food, e é só isso. Gorgeous perde sua mãe antes dos acontecimentos do filme. Perda ela que ela nunca superou diretamente, e quando seu pai aparece com uma nova namorada, ela não consegue aceitar bem a notícia. Ela então cancela a viagem que teria com seu pai e opta por visitar com uma tia distante junto com seu grupo de amigas e o estranho gato que ela encontrou pouco após enviar a primeira carta para sua tia pedindo permissão para visitá-la. As meninas chegam lá e se deparam com a tia em uma cadeira de rodas e descobrem que o gato na realidade era dela. A partir daí, coisas cada vez mais estranhas vão ocorrendo com as meninas. Tudo vai começando meio isolado quando a Mac desaparece e mais tarde descobrimos que ela foi transformada em uma melancia e as meninas comem essa melancia, a tia come a melancia e, entre aspas, gospe o olho da Mac. Ou quando as madeiras assombradas atacam ao Kung Fu, em uma cena que mostra bem o motivo do nome dela, e isso vai escalando. No início as meninas nem acreditam tanto nas coisas que estão ocorrendo, até o ponto que a própria casa já está reagindo e tentando nitidamente matar elas diretamente. A cada estranha morte, a tia do protagonista parece ser rejuvenescida com aquilo cada vez mais, chegando no ponto que ela sequer precisa da cadeira de rodas. Ela também ganha alguns estranhos poderes de teletransporte com a sua geladeira mágica, e eventualmente você descobre que ela, barra o gato, barra casa, barra locação, é uma espécie de espírito vingativo que assombra o lugar, mas nunca fica exatamente claro se o espírito sempre existiu ali ou se ele surgiu por conta da tia. Por ela ter um backstory que era algo comum no Japão antigo. O marido que nunca retorna da guerra e ela é obrigada a viver sozinha. Isso faz com que ela desenvolva uma raiva da mãe da protagonista, por se casar e viver uma vida feliz que ela nunca pôde ter, e quando morre passa a assombrar o lugar. O que reforça a ideia de que tudo aquilo era algo que estava presente o tempo todo naquele lugar é o fato que até antes da morte dela, o gato barra espírito barra demônio barra casa monstro está andando por ali também, podendo indicar que a locação use todos os presentes como receptáculos para o seu objetivo, talvez. Isso é bem aberto. Após algum tempo, Gorgeous tem seu corpo invadido pelo espírito, que usa disso para enganar as meninas e prender elas dentro da casa e, por fim, matar uma a uma. Em uma última cena, a madrasta se encontra com Gorgeous, já totalmente dominada pelo espírito, e é morta assim como as demais meninas. Tem alguns outros elementos na trama, como o professor que está constantemente procurando pela casa e pelas meninas, mas nunca chega realmente a encontrá-la. Eu considero que faz mais sentido falar dessa parte na questão de produção, porque ele é muito mais uma oportunidade de demonstrar coisas ocorrendo fora da casa e toda a maluquice à volta dela e todas as funções técnicas daquilo do que realmente fazer uma diferença na história. De fato, você pode remover os 15 minutos de filme dele e não vai mudar nada na trama, mas mesmo assim, algumas das melhores cenas são com ele. E esse é um ponto forte que eu quero tocar mais uma vez. A trama inteira de Houseu não é o foco do filme em si, mesmo sendo totalmente importante, é óbvio, ela não é tão importante. É estranho dizer isso, mas Houseu é muito mais ideias colocadas cena a cena do que uma geração de história diretamente. Cada cena é absolutamente diferente da sua cena seguinte. Obviamente há uma mudança mais sutis e outras mais exagerada, como nos momentos em que o filme se torna um stop motion, ou como animações repetidas para mostrar algum novo ponto ou forma de mostrar a história. Seguindo desse pensamento, dá para falarmos da razão pelo qual tudo isso se iniciou: a produção de Houseu. Acho que podemos iniciar falando realmente do início do filme. Já de cara temos uma bizarra diversidade ali. O início do filme, com a Gorgeous na sala, destoa totalmente quando ele está falando com seu pai e sua madrasta, por exemplo. Eles usam de fundo uma pintura bem surrealista que só se repete na casa da tia, mas de uma forma um tanto quanto diferente, algo que pode demonstrar aquela ideia fantasiosa de felicidade que ela tinha em casa junto com seu pai. Ela estava tentando encontrar algo assim na casa de sua tia, já que a madrasta, entre aspas, estragou aquilo. Ou eu posso só estar ficando maluco e vendo coisa onde não tem. É bem plausível também.
mas isso já mostra como o filme vai ser uma loucura completa de cara. Os cenários destoam totalmente da realidade, ao mesmo tempo que a coisa toda é muito bem produzida, mas não dá pra você olhar aquilo sem ter um certo estranhamento. Estranhamento esse que está presente em todas as cenas praticamente, e principalmente também na montagem do filme. Não dá pra saber exatamente até que ponto o cara do navio tem tanto mérito ou quanto é o Bayashi. Provavelmente foi um comum acordo que causa sempre uma edição totalmente diferente e inesperada, o que aumenta ainda mais a sensação de que cada cena é única. Para exemplificar, podemos pegar o início do filme novamente, agora na escola das meninas. Nessa cena, a câmera demonstra todas as meninas, e em seguida dá um close-up em cada uma com a imagem seguindo vindo do lado, algo bem parecido com algumas edições do YouTube mesmo. Dá pra citar também a cena do professor, onde o filme repetidamente vira um stop motion, como eu já dito. Ele fica preso em um balde e o segmento seguinte é inteiramente formado por fotos. Seguindo isso, na viagem das amigas até a mansão, que é pra mim uma das melhores cenas do filme, temos a extrema junção da edição do Ogawa e a direção do Bayashi funcionando perfeitamente lado a lado. As meninas entram no ônibus normalmente, o ônibus se torna uma animação em plano aberto, algo como uma transição para um mundo mais extrapolado do que o real, e em seguida vira um plano sobreposto de dentro do vagão, para que logo depois mostre a menina, entre aspas, voando na animação, que fortifica a ideia da animação ser uma transição para esse mundo místico. Isso demonstra que a direção e a edição estavam muito bem alinhados na hora de produzir o filme. Não parece algo que teve uma intervenção de um estúdio diretamente. Afinal, isso não parece algo que poderia sair da mente de alguém, senão do maluco dos comerciais de 1975. Seguindo a cena, ainda temos o backstory da tia, que é contado na forma de um filme preto e branco, com todos os direitos do mesmo. Até mesmo as cartelas de fala, porém comentários das meninas assistindo a mesma coisa que a gente. Elas comentam as situações, aparências e ideias delas sobre aquele momento estranho e metalinguístico. As personagens já não estão mais no trem inicial, agora elas estão no ônibus com o estranho desenho do gato de Gorgias. O que pode tanto demonstrar que elas já estão numa situação controlada pelo espírito que vai guiar elas até o lugar, ou pode ser só uma brincadeira do diretor mesmo. Essa dúvida é constante, por sinal. Você nunca sabe que elementos ali vão ser importantes. Por exemplo, o filme tem constantemente um esqueleto que está nitidamente vivo e se mexendo no fundo das cenas, mas isso nunca é relevante de verdade, é só um detalhe que está ali, que existe. Ou o fato de quando o professor está tentando chegar nas meninas para comer e é servido por um urso cozinheiro de macarrão, que isso só existe no filme. O Bayashi pegou a ideia do surrealismo de cena e colocou o máximo que podia na edição e montagem do filme. Efeitos de reverberação, frames específicos parados, quadros ficando estáticos, cenas de cabeça para baixo, vinhetas, trocas repentinas e a minha favorita, que é quando um personagem de uma cena aparece para as meninas em um susto, mas na verdade isso era o corte para a próxima cena e ele não apareceu ali realmente. Toda a parte de produção do filme é simplesmente sensacional e bate com todas as ideias do filme ser algo criado pela mente de uma criança. Provavelmente se eu tivesse umas habilidades dessas com 5 anos de idade, House seria o filme que eu faria. Roteiro. Além de toda a construção, o roteiro também não se deixa pra trás e tem bastantes elementos espertinhos até que se juntam a toda a montagem frenética e maluca do filme. Você consegue achar boas explicações pra tudo praticamente. O professor e a madrasta têm o mesmo papel, uma falsa esperança de fuga constante. Eles servem pra você ficar com aquele sentimento de que em algum momento alguém pode aparecer e salvar as meninas totalmente, algo que nunca ocorre. Durante a trama, também explica que a tia só se alimenta de meninas jovens e bonitas, por isso o professor nunca consegue chegar na casa realmente. E essa explicação também demonstra como a madrasta no final consegue encontrar a casa com tanta facilidade. Desde o início do filme já é mostrado como o espírito, barra tia, barra casa, tem o controle de tudo no lugar e nas proximidades. O que também justifica um pouco quando elas chegam na casa, tá aquele estranho efeito de chroma key que começa a dar erro. O que é nitidamente proposital, já que na cena do trem eles usam a técnica do chroma key de uma forma muito boa. O erro de chroma key ao estar entrando na casa é quase como que um sinal de que elas estão entrando em um mundo diferente, uma distorção da realidade. Também gosto das cenas finais, onde o rio de sangue preenche toda a casa e para fazerem isso na produção, eles usam uma iluminação vermelha por tudo, para dar a impressão de que é realmente sangue. Também gosto das mortes das meninas, todas elas têm um tom meio irônico com as personagens e suas personalidades, e até a protagonista, que não morre necessariamente, é possuída por estar se olhando no espelho fixamente, algo como o nome dela indica. Os personagens no geral estão muito bem, a atuação não deixa tanto a desejar, o fato de serem todas amadoras naquele momento só ajuda com a estranheza que o filme quer passar. Cenas favoritas.
Não, tenho que contextualizar aqui, são só cenas soltas que eu gostei no filme. O gato cantando com o piano, a Kung Fu lutando com madeiras, a cena da tia entrando na geladeira, as duas pernas da Kung Fu matando o quadro do gato após ela ter o seu corpo removido por uma lâmpada, a cabeça mordendo a bunda das personagens e a parte da cabeça gigante da Gorgeous contando toda a história pra gente. No fim, Hallzhou é a estranha junção do estranho com o esquisito, mas que é orquestrado de uma forma bizarramente boa. Você não se sente em momento algum aquela sensação de algo estar ali à toa e fica sempre pensando na razão de cada elemento ter sido colocado ali, inclusive. Você pode se sentir livre para pensar como cada efeito se encaixa na trama que funciona e ao mesmo tempo você não se sente forçando a barra. É notável que muita coisa ali foi pensada, dá uma liberdade maior nesse sentido. O filme acaba sendo um dos meus favoritos justamente por isso e pelo seu desapego. Ele te deixa tirar sim suas próprias conclusões de muita coisa e apenas algumas coisas ficam ali fixas no que está acontecendo. Por exemplo, você sabe que tem um espírito ali, mas você não consegue afirmar o que ele é exatamente. Você pode até tirar sua conclusão, mas sempre vai ter um contra-elemento para anular sua hipótese inicial e deixar você pensando novamente sobre. E nitidamente meu maior gosto por esse filme vem das suas técnicas malucas e que viram os pornos chanchados brasileiros, o que novamente é bem possível ser proposital considerando todos os seus envolvidos. Não dá pra chegar muito a uma conclusão sobre Hallzhou, pois o próprio filme não se dá uma conclusão. É algo bem único e um filme de terror essencial do Japão, que recomendo para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de ver ele. E como o filme todo não precisa fazer sentido com si, eu acho que eu posso acabar isso com...